Boa tarde, irmãos, graça e paz. Nós vamos hoje meditar sobre a palavra de Deus que tem como tema o amor entre cristãos. E nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 ao 38, e nós vamos ver que esse tema é muito importante para o contexto cristão, porque o próprio Jesus Cristo ele nos ensinou a respeito do amor. E nós vamos ver 4 aspectos desse ensinamento e vamos meditar um pouco e verificar ele nas nossas próprias vidas para que possamos crescer em comunhão e amor uns para com os outros e sermos realmente discípulos de Cristo, né? Então, João capítulo 13, versículo 31 a 38, ele diz assim: Tendo ele, pois, saído, disse-lhe Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Esse contexto que Jesus Cristo está conversando com os judeus, com os discípulos, era um momento crucial, os últimos momentos que ele tinha com os discípulos, e ele iria ser entregue, escarnecido e morto. Então era um momento de ódio. E nesse momento de ódio, Jesus Cristo ele nos surpreende. Ele fala de amor. Ele tinha pouco tempo com os discípulos, tinha muita coisa ainda para falar com eles, mas ele escolheu o amor. Então nós vemos que isso é de extrema importância. O primeiro aspecto do amor entre cristãos é que ele é de extrema importância para Jesus Cristo e também tem que ser para nós. Tá? Mesmo sem dizer palavras alguma, ele mostrou que é um assunto de extrema importância. Ele não tinha muito tempo, como eu já disse, e sabia muito bem. Quando alguém está para sair, está com pressa, né? Não tem pouco tempo para fazer as coisas, ele tem que escolher as prioridades. E a prioridade de Jesus Cristo aqui era falar com os discípulos sobre amar, uma coisa muito importante. É tão importante que os discípulos que ali estavam, Pedro e João, eles escreveram nas suas cartas pastorais sobre o amor. Nós vemos Pedro escrevendo sobre o amor em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, diz assim: Purificando de vossas almas na obediência à verdade, na caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E também em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, ele fala: E finalmente, sede todos uns mesmos, de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. E também ainda em 1 Pedro 4, 8, nós vemos Pedro ele falar assim: Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, e a caridade é que se traduz por amor. Nós vemos também João, ele escrevendo nas suas cartas pastorais. Ainda temos 2 Pedro 7, 8. 2 Pedro 1, 7 e 8. Que diz: A piedade, o amor fraternal e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressalta aqui o amor fraternal, o amor entre os irmãos. E João também, ele nos fala lá em 1 João, capítulo 2, versículo 9
e 10, ele diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 4, 10 e 11 também ele fala: nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ainda em 1 João 4, 10 e 11 também. 9, 10, 4. Foi o que nós lemos, né? 2 João 1, 5. Diz assim: agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um mandamento novo, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E 3 João, né? Que só tem um capítulo 1, versículo 6, ele coloca assim: ora, em presença da igreja, testificando a tua caridade, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. A caridade e o amor. Então nós vemos que João e Pedro, eles que estavam ali, eles entenderam muito bem que o amor é algo extremamente importante para aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus. É um mandamento, né? Nós vamos ver nesse terceiro aspecto. Mas o primeiro aspecto é que é de extrema importância e nós temos que dar atenção a isso. E uma das passagens do Evangelho de João, muito conhecida, que retrata o amor de Deus, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos, irmãos, que o amor é de extrema importância. Nós temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração e os nossos irmãos como a nós mesmos, o próprio Jesus Cristo nos falou. Então, o segundo aspecto é que é um mandamento. Amar os nossos irmãos, ele não é uma opção, ele é um mandamento. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele não deu opção se os israelitas quisessem ou não obedecer. O mandamento, ele tem que ser obedecido. E os 10 mandamentos, ele veio não para nos salvar, mas para mostrar o quanto nós somos pecadores. Somos incapazes de cumprirmos e chegarmos à santidade de Deus, mostrando que nós estamos realmente destituídos da glória de Deus, e ele nos aponta para um substituto. Ele nos aponta para um homem perfeito que veio para pagar o preço do nosso pecado, que é Jesus Cristo. Mas então, como sendo um mandamento, esse amor ele tem que ser cumprido. Ele não é um sentimento, um mero sentimento. Né? Muitas das vezes, nós queremos sentir algo para poder dizer que nós estamos fazendo. Não, o amor, mesmo sem nós estarmos desejosos de fazer, porque o nosso homem velho, o velho homem, ele busca o pecado e ele não quer obedecer a Deus, mas nós vamos lutar. E por obediência à palavra do Senhor, nós vamos nos colocar na autoridade do Espírito Santo, buscando a Deus para que ele mude o nosso coração e o nosso sentimento. E nós passarmos a amar, mesmo aqueles que nós outrora odiávamos. Bem, porque agora nós somos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Assim disse o apóstolo Paulo. E assim é a vida de todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho, alcançado por Cristo, né? Então isso mostra que o amor entre cristãos é mais que sentimento e ação. Pode até ir mesmo contra o sentimento, como eu já falei. Espero que não. Mas será que você não tem alguém que você não vá com a cara dele, não se dá com ele? Às vezes você não gosta do seu modo de falar, o seu modo de se portar, o seu modo de brincar, o seu modo de ser. Eu quero dizer para você que, mesmo que tenha essa pessoa, você tem que amá-la da forma como ela é. Nós não podemos querer mudar os outros. Nós temos que mudar a nós mesmos. Então, se tem alguém que você não goste, ore a Deus e peça a Ele para passar a amar essa pessoa, mesmo da maneira que ela seja. Não tente mudar ninguém.
Pelo contrário, mude a você mesmo. Nós que temos que olhar para dentro de nós e amarmos o nosso irmão, suportá-lo, ajudá-lo a melhorar. Mas se ele não mudar, nós suportarmos ele da maneira como ele é. Deus colocou ele ao nosso lado, e assim como Jesus Cristo morreu por mim, por você, ele morreu por ele também. Então nós temos que amar uns aos outros, suportarmos uns aos outros em amor, para que possamos realmente obedecermos esse mandamento de Cristo, que é amar sem distinção. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós vamos ser considerados filhos do diabo, né? Em 1 João capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, para sermos filhos de Deus, nós temos que amar os nossos irmãos, independente de gostarmos dele ou não. Se alguém tem que mudar, temos que ser nós mesmos. Sermos mais pacientes, sermos mais tolerantes, sermos mais amáveis e aceitarmos as pessoas como elas são. Assim nós vamos realmente estar dedicando este amor e cumprindo o mandamento de Deus. O terceiro aspecto dessa passagem é que nós não devemos amar como nós achamos que devamos amar. Não. Tem que ter um modelo. E esse modelo tem que ser perfeito. Muitas pessoas procuram modelos nessa vida. Muitas pessoas se espelham em ídolos de televisão, em cantores, em super-heróis, até mesmo nos pais, nas mães, em alguém do lado. Mas esses modelos são imperfeitos. Se nós formos, por exemplo, colocarmos Pedro como modelo, né? Ele falou tanto de amor, nós já lemos aqui, então vamos ver se ele pode ser o nosso modelo. Pedro diria: eu não posso ser esse modelo. Mas por quê? Ele diria: eu cortei a orelha de Malco, eu neguei o meu Jesus, eu não posso ser modelo de amor. Então nós podemos falar: João, então João vai ser o modelo. E João vai dizer: não, eu não posso ser o modelo. Eu queria ser maior entre os discípulos, querendo sentar à direita de Jesus, eu e Tiago, meu irmão, no reino dos céus. Não entendemos realmente ainda naquele momento o evangelho. Nós queríamos que descesse fogo do céu, que Jesus nos desse força para descer fogo dos céus, para torrar os samaritanos que não nos receberam quando nós estávamos entrando na cidade deles. E por esse motivo eu não posso ser o modelo. E a palavra mesmo, ela é clara: quem é o modelo? O modelo é Jesus Cristo. Ele é o único que pode dizer: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus Cristo é o nosso modelo supremo. E se nós somos cristãos, nós devemos imitar as suas ações. Ele é amor independente de. Jesus Cristo amou a todos independente de seus defeitos, pecados, infidelidade, incredulidade. Ele suportou os discípulos com amor. E o amor dele foi tão grande que ele, sendo Deus, ele se limitou a essa vida humana para poder vir ao mundo, né? E nós devemos, então, usá-lo como modelo para as nossas vidas. João, ele nos fala lá em Apocalipse, uma passagem muito bonita, e eu gostaria de ler aqui juntamente com vocês. A passagem de Apocalipse, capítulo 5, onde João diz:
E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. É o único digno de desatar o livro, de abrir os seus selos, é o único digno de ser um modelo de amor supremo, porque ele mesmo deu a sua vida por nós. Então, como servos do Senhor, entendendo que amar é de extrema importância, entendendo que é um mandamento de Jesus, e usando o modelo certo que é Jesus, nós devemos cumprir o amor para com os nossos irmãos. O quarto aspecto dessa passagem é que ele é a marca registrada do discípulo. Ninguém pode dizer que é discípulo de Jesus se não amar. Quem diz que é discípulo de Jesus e odeia o seu irmão, nós já vemos, João já nos falou, ele não é discípulo de Jesus, ele está se enganando. Jesus Cristo nos manda amar até mesmo os nossos inimigos, orar por eles. Esse é o verdadeiro discípulo, a marca do discípulo. O discípulo de Jesus, ele não é conhecido pela roupa que ele veste, pelos ambientes que ele frequenta, ele não é conhecido por andar com a Bíblia debaixo do braço, por frequentar os cultos. Não, ele é reconhecido por amar os outros. O amor. É lógico que nós devemos olhar por todas essas outras coisas sim, porque o nosso testemunho ele vai ser de muita valia diante do mundo. Então nós temos que nos portar com decência, com pudor, devemos buscar a presença do Senhor, mas o amor ele tem que estar no nosso coração. Paulo, ele fala muito bem em 1 Coríntios capítulo 13, ele nos traz o que é realmente o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? Apocalipse capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, ele diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro amor que nós devemos cumprir. E tem que ser a marca registrada do cristão, porque sem ela nós não podemos dizer realmente que nós amamos os nossos irmãos. O amor entre irmãos é a marca registrada. Quando amamos os irmãos, estamos sendo discípulos, seguidores de Jesus, porque Ele nos amou e ama, apesar de todas as nossas falhas. Para concluir essa passagem, nós vimos que é um assunto de extrema importância, então devemos aplicá-lo em nossas vidas ainda hoje.
você e eu, somos responsáveis por tudo aquilo que ouvimos aqui. O que você vai fazer a partir de hoje? Mostrará se você é discípulo de Jesus ou não. Ame independente de, procure mudar você e não os outros. Como é um mandamento, devemos cumpri-lo. Não cabe a nós questionar o nosso Senhor. Não devemos fazer com palavras, tem que ser com palavras como nós achamos, tem que ser como um modelo, Jesus. Devemos ser reconhecidos pelo amor que dedicamos aos nossos irmãos. O restante é consequência desse amor. Não estou repreendendo aqui, estou falando por amor, relembrando o nosso dever. Dou graças a Deus por todos aqueles que têm demonstrado na prática que realmente amam os irmãos. Mas sempre podemos melhorar, amar. Amor perfeito você só encontra nos jardins e na floricultura, né? Uma florzinha. E no próprio Jesus Cristo, ele foi o único que nos amou perfeitamente. Ele é o nosso substituto, o nosso modelo de amor. Portanto, enquanto não igualarmos a ele, o que aqui nessa terra é impossível, nós devemos e podemos continuar buscando o crescimento nessa área. Continuemos então buscando a perfeição, amando-nos uns aos outros intensamente, e com isto mostraremos a todos que somos verdadeiramente seguidores de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que nós possamos verdadeiramente amar, independente de amar como Jesus nos amou, e verdadeiramente sermos discípulos de Jesus. Amém? Fique com Deus, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.